A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Isaías. Amém, irmãos? Então, hoje nós estaremos estudando o capítulo de número 12. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos dar início aqui ao capítulo 12. Só um minutinho. Vamos dar início aqui aos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, capítulo 12, né? Versículo 1, diz assim: E dirás naquele dia: Graças te dou, ó Senhor, porque ainda te iraste contra mim. A tua ira se retirou e tu me consolas. Então, nós vimos que nos capítulos 7 e 8 de Isaías, eles declaram bem nitidamente o castigo do Senhor. Agora, aqui no capítulo 12, né, Deus já fala palavras que animaram os fiéis da época de Acais, né, do rei Acais. E Deus sabe exatamente quando deve consolar os seus filhos, né? Ele, ele dá para os filhos honra, né? Honra na hora certa, né? E esperança e ânimo de que os filhos deles necessitam, né? Então, o capítulo 12, ele é um hino de louvor, né, para o dia do triunfo. Isaías, ele compôs esse cântico de louvor já antevendo o reino milenar. É um hino de louvor, né, cantado pelos que voltaram do cativeiro, né, bem como um cântico dos que viverão no reino do Messias. Então, este capítulo ele é dividido em duas partes, né? No 12:1 começa com a expressão e dirás naquele dia, e no 12:4 começa com a expressão e direis naquele dia. Então, naquele dia, o povo de Deus ele vai louvar o Senhor ao ser instaurado o reino milenar, né? Já se passou o período da grande tribulação e o Senhor já resgatou os seus santos, né? A ira de Deus ela causou a dispersão, né, do povo de Israel entre as nações, mas pela sua graça Deus vai unificar os povos, né? Deus está virado com o povo, mas agora ele perdoou o povo dele. E nós sabemos que Israel será restaurado totalmente no reino milenar, né? Então este cântico aqui deve ser também o nosso cântico, né? O cântico que será entoado pelo povo de Deus lá no reino milenar, né? Versículo 2: Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Então Deus seria a única fonte de salvação para os que estivessem no exílio. E a palavra-chave desse cântico aqui é salvação. E nós sabemos que o nome de Isaías significa que o Jeová é a salvação, né? Então o Senhor não apenas realiza a salvação, né, mas Ele mesmo é a própria salvação. E esse refrão aqui, do capítulo, do versículo 2, né, ele foi cantado em Isaías, aliás, em Êxodo, né, capítulo 15, a partir do versículo 1, que diz assim: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Então, esse aqui, irmãos, é o chamado, né, Cântico de Moisés, né, que ele foi entoado lá na beira do Mar Vermelho, né, após o livramento do Egito, né, por Moisés. Então, ele foi cantado também em Jerusalém, né, quando o segundo templo ele foi consagrado sob a liderança de Esdras, né, um sacerdote. E ele será entoado por nós, né, nós, reis e sacerdotes, né, está lá em Apocalipse, capítulo 15, né, a partir do 3, que diz assim: E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo.
Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então são os que passaram, né, pela grande tribulação, né, foram vitoriosos e agora eles estão adorando ao Senhor. Estão aqui adorando ao Senhor. Então o cântico de Moisés, né, que está lá em Êxodo 15, né, de 1 até o versículo 19, Êxodo 15, de 1 a 19, ele celebra a vitória de Deus, que Deus deu a Israel quando ele tirou o povo do Egito, né? Então a gente vê aqui que o cântico do Cordeiro, ele se encontra nesse versículo, né? Começando ali com a expressão grandes e admiráveis, né? Essa expressão grandes e admiráveis aqui no versículo 3 de Apocalipse 15 é onde se inicia, né, o cântico do Cordeiro. Então o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, eles simbolizam a unidade da antiga e da nova aliança, né? A unidade de todos os mártires em Cristo. Versículo 3. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Então a salvação do Senhor, ela traria alegria à medida em que Deus liberta o seu povo da opressão. Então esse versículo aqui ele faz alusão à água que saiu da rocha, né? De forma milagrosa lá no deserto. Então tirar a água dos poços de salvação significa viver conforme os princípios de Deus, né? E assim participar com alegria nas bênçãos que ele fornecerá no seu reino. Lá no Antigo Testamento, a gente viu que as águas elas estavam relacionadas à salvação de uma vida, né? Pois em terras áridas e secas, a presença de água era uma bênção de Deus, né? Era um sinal do seu favor, preservando a vida, né? Como aconteceu no caso de Agar com Ismael, quando eles foram expulsos do acampamento de Abraão. Então essa água também ela diz respeito à igreja, né? Quando a nossa salvação ela for completada em Cristo, né, na sua segunda vinda, e a nova Jerusalém descer do céu, né? Apocalipse 21:6 diz assim, ó, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E Apocalipse 22:1 diz, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 4. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Então o povo de Deus, ele louvará o Senhor por aquilo que ele fez, né? E isto será um testemunho da presença de Cristo perante as nações. E nós identificamos aqui nesse versículo, né, quatro expressões, né? Dai graças, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos e contai quão excelso é o seu nome, né? Então, essas expressões significam o quê? Significam um reconhecimento público, né? O anúncio das obras de Deus entre os povos. Versículo 5. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Então, esse versículo aqui está confirmando o versículo anterior, né? Só que agora o louvor é cantado, o louvor aqui é cantado. O versículo anterior, o louvor ele foi dito, né? Se a gente for lá para o versículo anterior, no 4, ó, e direis naquele dia, né? Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Ó, quando a gente vai para o versículo 5, diz, ó, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra, né? Então, esse versículo aqui está confirmando, então, o versículo anterior. E versículo 6, né? Versículo 6 diz assim: exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Então aqui a gente vê que os habitantes de Sião, né, são convidados para cantar em alta voz, exaltando ao Senhor, porque Deus é grande. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, né? É um capítulo pequeno, né? Aqui a gente encerra aqui o capítulo 12, né, do livro de Isaías, né? Esse cântico.
né? A gente encerra aqui esse cântico. Espero que os irmãos tenham compreendido, né, a mensagem. Caso haja alguma dúvida, né, os irmãos podem colocar nos comentários, né? Se você ainda não é inscrito nesse canal, peço que você se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, né, irmãos? Então, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Fiquem todos aí na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.